Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. E vem Corinthians, atenção com o Roger, bateu, é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Roger, camisa 7. Ele dominou e bateu cruzado da lateral de área. A bola fez a curva, passou pelo goleiro Fábio. Quando estava entrando o jogo, tocou nela. Mas ela tinha o endereço certo, já estava quase dentro do gol do Cruzeiro. Na marca de 11 minutos, etapa primeira do jogo. Emoção no Pacaembu, empata o Corinthians. Roger, camisa 7. Corinthians 1, Cruzeiro 1. Tá lá, Fábio. Meu time de botão no ar. Olá, amigo e amiga. Central 3, meu time de botão. Eu sou o Leandro e a minha morada Paulo Júnior. A gente acabou de ouvir José Silvério narrando pela Rádio Bandeirantes o primeiro gol de Corinthians 4, Cruzeiro 3 pelo Campeonato Brasileiro de 2005. Por quê, Paulo Júnior? Primeiro gol do Corinthians, o gol do empate. Falei de quem? Você falou o primeiro gol. É o primeiro gol de um dos lados, tem razão, do Corinthians. Que eu tinha dado o gol do Cruzeiro. Que virou aquele jogo para 4-3. Tudo bem, Leandro e a mim? Olá para quem acompanha meu time de botão, para celebrar um dos grandes jogos daquele campeonato. A gente vai falar do Campeonato Brasileiro de 2005, obviamente vai falar muito de máfia do apito, relembrar os jogos anulados, os jogos refeitos, num campeonato tumultuado, num campeonato de credibilidade muito arranhada, mas que teve um nível técnico muito bom, por isso que eu resolvi abrir com o gol do Roger, o empate do Corinthians no Pacaembu, nesse bom Corinthians e Cruzeiro. Só registrar, antes de você começar daí, eu postei nas tribunas sociais que a gente falaria desse campeonato, perguntando para as pessoas lembranças, e muita gente participou. O Luiz Felipe Cebola disse que o mais triste para ele foi ter que apagar a atuação monstruosa do Giovani na Vila Belmiro, na vitória do Santos sobre o Corinthians, no jogo da Vitória Santista, jogo esse que foi anulado. Quem mais participou? O Bruno lembrou do Figueirense e Juventude, que o Edilson Pereira de Carvalho não conseguiu melar em razão da grande atuação do Edmundo, que fez o Figueirense vencer o jogo, ainda que o juiz tivesse condicionado a ajudar o Juventude. O Matheus Otávio lembra desse Cruzeiro e Corinthians, esse Corinthians e Cruzeiro que a gente acabou de ouvir um pedaço. O Thiago Morcegão lembrou aqui o bico na bola que o Giovani deu no jogo refeito entre Santos e Corinthians. O Glauber Maia, o Diego Vieira, muita gente participou. O Patrick Ferreira disse que na época jogava bola, ainda era criança, e quando a torcida ia gritar juiz ladrão, gritava Edilson. Muita gente lembrou aqui coisas do Brasileirão de 2005, nosso amigo Rodrigo Blini, o Antônio Júnior, nosso amigo Pedro Moss lembrou aqui de uma história muito pessoal, muito particular do Corinthians tomando a liderança naquele Brasileirão de 2005. Agradeço aos colegas, aos amigos, e a gente segue tocando meu time de botão. O Campeonato Brasileiro vivia o início da consolidação do modelo de pontos corridos, o que prometia um calendário um pouco mais organizado aos seus participantes, com times já virando o ano, sabendo o que esperar do campeonato seguinte, quantos jogos e tudo mais. Não tinha mais a coisa dos 2 turnos, né, que não era normal no futebol brasileiro antes dos pontos corridos. E depois do domínio do Cruzeiro em 2003, o título que o Alex carregou o Cruzeiro no colo,
Dezembro de 2004 reservou uma boa briga pelo título entre o Santos, que acabou campeão, e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense do Washington, coração valente, e o Santos, uma parte dessa reta final, sem Robinho, porque teve a mãe sequestrada. O troféu voltou para a Vila Belmiro de Vanderlei Luxemburgo no comando daquela equipe. Era um bom momento técnico do futebol brasileiro. O Ronaldinho Gaúcho deitando o cabelo lá na Europa, o Kaká se consolidando, o Adriano mostrando que o ataque do Brasil podia ter mais que o Ronaldo. A Copa América 2004, com aquela incrível vitória da seleção brasileira sobre a Argentina. E no cenário local, o Grêmio estava rebaixado e dessa vez não tinha, né, iam diminuindo as dúvidas em relação à virada de mesa, né? Palmeiras e Botafogo já tinham jogado a Série B, era a vez do Grêmio e as pessoas começavam a se acostumar com uma ideia de que o Campeonato Brasileiro podia ser mais sério, né? Caiu, vai ter que jogar a segunda. O Brasileiro de 2005, com 22 clubes, tinha a proposta de diminuição gradativa de times até que a gente chegasse aos 20, que são inclusive os 20 times, o número de times atuais, né? 20 times, mas em 2005 eram 22, e o campeonato começou em 23 de abril. Fortaleza, Paysandu, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Brasiliense e Internacional eram os 7 campeões estaduais. Então, antes de 23 de abril, estes times citados foram campeões em seus estados. Ao mesmo tempo, Furacão, São Paulo, Palmeiras e Santos avançavam à segunda fase da Copa Libertadores, junto com o Santo André, campeão da Copa do Brasil, jogar na primeira fase, mas o time do ABC Paulista ficou pelo caminho, caiu na primeira fase, na fase de grupos, inclusive no grupo que caiu com o Palmeiras. A matéria da Folha de São Paulo, no final de semana de abertura do Brasileiro, destaca uma tendência que segue parecida hoje em dia. Só 6 técnicos dos 22 estavam há mais de 100 dias no cargo. Por exemplo, o Vasco estreava com Dário Lourenço 3 dias depois de assumir. O Palmeiras tinha Paulo Bonamigo com 2 dias no cargo. O Flamengo não tinha nem 24 horas de Celso Roth anunciado. Ele tinha acertado com o clube. O Andrade ficou no banco na estreia do Brasileirão. O São Paulo começava o campeonato com o Milton Cruz, técnico interino. O Tite estava no Atlético Mineiro há só 2 semanas, um pouco mais que o Edinho, que tinha chegado também havia pouco no Atlético Paranaense, e trabalhos longos, de fato, só tinham 2, o Antônio Lopes no Curitiba, o Ivo Wortmann no Juventude, eram os únicos 2 técnicos com mais de 1 ano de casa. A matéria destacou também que no Brasileiro anterior só 2 treinadores resistiram aos mais de 40 jogos, ou seja, assunto que segue mais ou menos parecido. O Brasileirão começava com praticamente todos os principais times trocando de técnico. Outra coisa que chamava a atenção no noticiário de abril de 2005 era o caso Grafite. O atacante Grafite do São Paulo decidiu seguir com um processo judicial contra o argentino, o zagueiro Leandro de Sábato, que o ofendeu de forma racista no jogo entre São Paulo e Quilmes, uma semana antes. Eu não lembro quanto foi esse jogo, mas o jogo ficou marcado por isso, né? Após a partida ali, até o sábado foi tirado pela polícia, foi tirado pelo delegado Nico, né? Que aparece com a beleza em casos midiáticos. Depois o Grafite nem foi até as últimas na justiça, né? Esse era um momento em que ele estava... Esse assunto, estavam perguntando pro Grafite muito, né? Vai seguir, vai até o final, né? Enfim, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Paulo Júnior, quais foram os principais destaques? Atlético Mineiro 4-1 para cima do Figueirense no Mineirão. Vamos lembrar o time do Galo: Darley, Rafael Tesser, André Luiz, Adriano e Rubens Cardoso, Prieto, Ataliba, Rodrigo Fabre, Walker, Euler e Fábio Júnior, o técnico Tite. E no domingo, segundo dia de Brasileirão, foi a vez do Santos, de Alexandre Galo, mostrar força, fazer também 4-1 diante do Paysandu, num jogo em que mandou no Anacleto Campanella. O Santos tinha Henao, Paulo César, Leonardo, Ávalos e Léo.
Zé Elias, Bóvio, Fabinho, Ricardinho, Robinho e David. Bom time do Santos, recém-campeão brasileiro. A gente vai ouvir os gols da goleada santista, goleada no primeiro domingo de Brasileirão, voz do Milton Leite, recém-chegado na Sport TV. A bola vai voltar ali para o sistema defensivo, vai começar tudo ali atrás, o Paysandu, olha o toque errado! Gol do Santos! David! Na saída errada, o Ronaldo foi dar um bico na bola e chutou a bola em cima do David. Tá autorizado o Robinho, com paradinha e tudo, a batida! Gol do Santos! Robinho cobrando o pé da seleção brasileira. Olha o toque do Rob. Olha o Renal, matou no peito, ele é cheio. Robinho tá pedindo aqui na entrada da área. Ajeitou para a chegada do Ricardinho, bom toque. Léo, vai pro fundo, sai o cruzamento na área, mergulhou. Gol do Santos! Edmilson praticamente na sua primeira parte. Ricardinho deu um toquinho rápido ali pro Léo. David vai passando. Léo foi pelo meio, grande jogada, passou por todo mundo, foi para dentro da área, pode pintar um golaço, cruzamento, David! Gol do Santos! Ao término da segunda rodada, Santos, Botafogo e Fluminense eram os únicos com 6 pontos, 100% de aproveitamento, 2 vitórias. A terceira rodada, ainda sem saber, ficaria marcada para a história como a primeira a ter um jogo anulado em razão da máfia do apito. Paulo Júnior. E aí que a gente entra na história da máfia do apito, dá os créditos, registrar que muito daqui foi tirado da reportagem do Ponteiro Esquerdo, as apostas frustradas da máfia do apito, texto do Felipe de Queiroz, edição do Alexandre de Sante, do Maurício Brum, colaboração do Henrique Canitz, matéria bem completa que traz detalhes dos jogos e das coisas até bizarras, né, do esquema que envolvia Edilson Pereira de Carvalho e companhia. Vamos ouvir uma matéria da Globo tratando do tema, só para a gente ter um registro do áudio do Edilson, né? As conversas telefônicas do árbitro do Edilson com os responsáveis pelas apostas e por tocar o esquema de manipulação de resultados. E aí a gente conta a história para quem talvez não se lembre. Vamos ouvir o Edilson. Com o emblema da FIFA no peito, Edilson apitava jogos dos maiores clubes do país. Gravações telefônicas mostraram que ele agia de acordo com o interesse de um grupo de apostadores. Por R$10 mil, combinava os resultados com o empresário Najib Fayad, conhecido como Gibão. Não faço vasto interesse. Se você quiser, pode jogar até os seus carros que você tem, que amanhã eu saio de escolta do Figueirense lá. Gibão fazia aposta. Amanhã eu saio de escolta lá do Figueirense, Leandro Amin. Pode apostar até o teu carro. Com esse título... a máfia do apito, né, no caso, né? A máfia do apito, a revista Veja chegou às bancas em 23 de setembro de 2005, portanto, no 5º mês do Campeonato Brasileiro. A reportagem, assinada pelo André Rizek e pela Thaís Oyama, apurou desde a denúncia que receberam em abril e foram atrás disso, contando a história do grande esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Manipulação essa comandada pelos árbitros Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon. A história começou ainda no Campeonato Paulista. O primeiro jogo em que o Danelon atuou sob o esquema foi um Santos e Guarani em fevereiro. Esse é considerado o primeiro jogo do esquema que acabaria na máfia do apito do Brasileirão. O Bandeira deu impedimento num gol do santista Basílio nesse jogo, e o Danelon, que levaria R$10 mil em caso de vitória santista, no esquema do Najib Fayad, né, como citou aí o áudio que a gente ouviu, ele foi na do assistente, anulou o gol, não deu o gol impedido do Basílio. Mas pouco depois, o Serginho, jogador do Guarani, fez uma falta no Rossini, meia do Santos, levou o segundo amarelo e foi expulso. Ainda no primeiro tempo, o Danelon deu uma ajudinha, expulsou um jogador do Bugre antes do intervalo, só deu Santos, mas o gol não saiu.
o jogo terminou 0-0 e o grupo do Gibão, o Najib Fayad, o Gibão, o apostador, perdeu R$100 mil, ou seja, a quadrilha estreava com prejuízo. Até para roubar eram ruins, Leandro e a mim. Foi num Santos e Guarani para roubar para o Santos no Paulistão e não conseguiu. Deu 0-0 e o grupo tomou prejuízo. A dupla, no entanto, seguiu atuando e chegamos no Campeonato Brasileiro. Terceira rodada, 8 de maio. Edilson escalado para apitar Vasco e Botafogo num domingo, inclusive, de Dia das Mães, o jogo em São Januário. A partida acabou decidida num pênalti que o árbitro marcou sobre Rafael Marques, cobrado e convertido pelo Alex Alves. Meses depois, o Edilson admitiu que não deveria ter marcado o pênalti e que, pelo resultado, recebeu dinheiro para ajudar a vitória botafoguense. Mais tarde, quando do estouro do escândalo, esse seria o primeiro jogo anulado. Ao todo, foram 11 partidas de maio, julho e agosto, além do vigente setembro, remarcadas e jogadas novamente no mês de outubro. Em 9 delas, a pontuação do jogo mudou. O curioso é que nem sempre o árbitro ladrão da vez conseguiu roubar, conseguiu fazer o time que ele precisava ajudar, conseguiu fazer desse time o vencedor. No segundo desses jogos, um Ponte Preta e São Paulo em Campinas, o Edilson estava acertado pela vitória São Paulina. Mas aí o Paulo Autuori poupou titulares para a Libertadores, foi a campo só com o Rogério Ceni do time principal, goleiro, capitão, titularíssimo do time, e que azar do Edilson. O Rogério falhou no gol da Ponte Preta, saiu errado, trombou com a zaga, deixou o gol aberto e depois errou um pênalti. Saiu um pênalti no segundo tempo, o Rogério foi bater, o Lauro defendeu, ou seja, as coisas... O Edilson não só foi corrupto, como deu azar ainda nos jogos em que pegou para armar. Outra história famosa acontece no jogo Juventude e Caxias. Juventude e Figueirense, o jogo em Caxias. O Edilson Pereira de Carvalho tinha a incumbência de ajudar o time da casa, o time do Juventude. Mas Edmundo, que ressurgiu para o futebol ali aos 34 anos, fez um jogaço, marcou 3 gols, acabou com o jogo e deu prejuízo para o esquemão do Gibão. Na sequência, o Edilson tinha que ajudar o Corinthians a vencer o Santos na Vila Belmiro. Essa é uma tarefa mais difícil, mas novamente não deu. O Giovani acabou com o jogo, o Peixe fez 4-2 e a essa altura a quadrilha da máfia do apito já tinha quase R$500 mil, né? R$400 mil de apostas indo pelo ralo por causa de jogadores como Giovani, Edmundo e até Rogério Ceni. A gente vai ouvir o Edilson falando sobre o caso e aí depois você já pode colar o próximo áudio, Leandro, só pra gente ter a voz do Gibão. Mais áudios aí para ter a voz do Edilson, ter a voz do Gibão e já já a gente entra de fato no campo de bola para detalhar os jogos. Vamos ouvir. Na verdade, eu só errei por um motivo. Aceitei o suborno de algumas partidas em troco de R$10 mil. Só foi isso. Não sou nada mais, não apanhei na rua, não sou traficante, não sou pombas nenhuma. Simplesmente errei como cidadão. Não deveria errar, mas errei. E infelizmente não dá para voltar atrás. Se desse, que beleza que seria para nós seres humanos, né? Eu tive participação em 2 jogos do Campeonato Paulista. E pelo brasileiro, iria fazer o resultado sim do Juventude Figueirense. Não deu para fazer devido ao Juventude jogar mal aquela partida e o Figueirense, pelo contrário, jogar muito bem, até todos sabem muito bem, a entrevista de todo dia, o jogador Edmundo acabou com o jogo. Pelo brasileiro, outro jogo também, Vasco e Figueirense. Foi contatado às 12h30 no aeroporto de Santos Dumont. Ele me telefonou, ficou para essa partida fazer a equipe do Vasco, o resultado em prol do Vasco da Gama. Chegou às 13h41, muito bem gravado no meu celular, que ele me ligou para falar, olha, apita o jogo tranquilo que não vai, que o site ou a banca, sei lá como eles dizem, não aceitou a aposta. Na minha opinião, não deveria ser cancelado, não deveria ser cancelado não, mas diz ele que eu estava abalado psicologicamente, sempre esperando um telefonema do Giba para mim fazer resultado para a equipe que ele queria. Gibão cobra a atuação do árbitro Edilson.
aquele dia no Corinthians também, você podia ter dado pênalti pro Corinthians, né? Não, no Corinthians eu vacilei, e aí talvez ficasse 2-2, né? Faz 4 jogos que nada dá certo, que é bom. Gibão lembra que o árbitro não cumpriu o combinado em jogos anteriores. Edilson deveria, por exemplo, dar a vitória ao Juventude e ao Corinthians. Mas os adversários, Figueirense e Santos, é que ganharam as partidas. Contra o Santos, você não deu aquele pênalti do Corinthians, pelo amor de Deus. Não, esse eu vacilei. Mas essas coisas que não podem acontecer, que eu fui pro buraco cada vez mais, pelo amor de Deus. Pelo esforço. Tá aí, a investigação foi andando, os esquemas também foram andando. No Ministério Público, a máfia virou certeza no meio de setembro, até chegar naquela matéria da Veja, como a gente já citou. E o balanço, Edilson e Danelon somavam 40 jogos suspeitos ao longo do ano, na Libertadores, na Sul-Americana, no Paulistão, na Série B e no Brasileirão. No Brasileirão eram 11 jogos. O Luiz Sveiter, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu anular as partidas e fazer os times jogá-las novamente. Consideravam que não dava mais para retomar os outros campeonatos e que no Brasileirão, até por ser por pontos corridos, né, isso era mais possível de ser feito. O Edilson e o Najib ficaram detidos por 5 dias e o anúncio da anulação das partidas veio no domingo seguinte, dia 2 de outubro, dia da rodada 29 de 42. Eram 42 jogos a Série A naquele momento. E aí começa a confusão dos pontos. No topo da tabela da Série A, no final de semana da prisão do Edilson, o Internacional, no segundo lugar, estava a 3 pontos do Corinthians, que era o líder. Mas, enquanto os colorados tiveram uma vitória anulada, os 3-2 sobre o Curitiba, que no fim das contas o Inter acabou vencendo novamente pelo mesmo placar, o Corinthians teve 2 derrotas canceladas, ou seja, o líder tinha 6 novos pontos a serem conquistados, enquanto o segundo colocado ficou com 3 pontos a menos para tentar reconquistar, e no fim das contas o Corinthians acabou campeão com 4 pontos de vantagem. E aqui vale falar, né, Leandro e a mim, muita gente vai acabar comentando, entrar na coisa do roubado, do campeonato manchado. É uma situação muito atípica. Esse texto que eu acabei de ler não quer dizer que o Corinthians foi beneficiado pela anulação dos jogos. Na frieza, né, na frieza da classificação, quem teve jogo para fazer e que tinha perdido esses jogos, teve chance de recuperar pontos. É claro que se o juiz foi para o jogo contratado a roubar, acho que parece razoável que o jogo tinha mesmo que ser cancelado, só para lembrar que esse programa não tem nenhuma intenção clubista de roubados e ladrões, é contar a história, e na frieza da tabela o Corinthians tinha chance de disparar ali em relação ao Inter. Exato, na frieza da tabela e também na frieza do regulamento, né? O regulamento, eu não sei se ele foi, a partir do ano seguinte, redigido de forma diferente, mas no de 2005 ele se protegia demais de casos como esse, né? Porque ele previa a anulação apenas em casos de corrupção provadas e de maneira cabal ali, né? Que não é o caso de todos os jogos que voltaram. Mas aí você confronta aquela história, né? Se entre a justiça e a lei, né? Se a lei não está em acordo com a justiça, você opta por qual, né? Por qual caminho, né? E a essa altura dos fatos, como é que você vai acreditar no Edilson também? Exato. Como é que você vai acreditar no cara falando que não, esse jogo aí eu não fiz nada? Pois é, então você tem uma situação bastante delicada. O regulamento, na letra fria, depunha contra a volta de todos os jogos, mas as pessoas que cuidam do futebol brasileiro, acho que tiveram é bem compreensível que eles tenham ignorado esse trecho do regulamento e mandado voltar os 11 jogos. Vamos de áudio, Paulo Júnior? Vamos ouvir o Sveiter anunciando a anulação dos 11 jogos, matéria do Regis Husen na Rede Globo, e a gente segue para as partidas. Na balança do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, uma medida.
cautelar preventiva. Defiro a liminar anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente. Vamos aos jogos então, ô Sveiter, já que você mandou que eles reaconteçam, vamos lá. O primeiro deles, 12 de outubro de 2005, quarta-feira de feriado nacional, é dia, a gente chama de Dia das Crianças, mas é dia de Nossa Senhora, né? É um feriado com um jogo da Seleção Brasileira ao vivo na TV depois da novela, um Brasil e Venezuela trincando. O time do Parreira de 2005 já estava classificado para a Copa e ia a campo naquela noite com Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos, Emerson e Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. Todos eles estavam na Copa do Mundo 8 meses depois. Era o quadrado mágico, inclusive pela primeira vez em ação, começando uma partida, criando o tal do encantamento que até hoje é decantado de maneira bizarra. Mas nesse dia jogaram bola, hein? Nesse dia jogaram bola. E vejam vocês, nesse mesmo dia começava a volta dos jogos. O primeiro dele às 16 horas, Paulo Júnior. Primeiro vamos ouvir o Galvão, né? Vamos ouvir os gols de Brasil e Venezuela. Vamos ouvir 2 passes do Ronaldinho para os 2 primeiros gols, de Adriano e de Ronaldo, e depois um gol do Roberto Carlos de falta. Ronaldo já partiu, o lançamento não veio, Kaká pediu calma. Tocou para Ronaldinho Gaúcho, carregou para o meio, Kaká apareceu, botou para o Adriano, dominou, perna esquerda, bateu! Gol! Ronaldinho Gaúcho carrega. Os centroavantes se metem. Adriano, Ronaldo do lado. Tocou para Ronaldo. Limpou a perna esquerda. Vai Ronaldo. Vai Ronaldo. Gol! É do Brasil! Brasil! Para o Brasil, 0 para a Venezuela. Autoriza o árbitro. Partiu Roberto Carlos. Perna esquerda. Gol! 12 de outubro, Belo Horizonte, 16 horas. Cruzeiro e Botafogo em campo. O jogo foi 2-2. No jogo original, na rodada 19, o Cruzeiro ganhou por 4-1. E na volta, um empate. O Cruzeiro perde 2 pontos. Portanto, o Botafogo ganha 1 em relação ao jogo original. O Botafogo em boa fase, estava em 4º colocado sob o comando do Péricles Chamusca. E dessa vez o Botafogo do Celso Rotti, né? O Péricles Chamusca perdeu, mas o Celso Rotti empatou e o Botafogo já estava caindo, era o 12º da tabela. Arrancou esse empate em 2-2. Gabiru e Diego Clementino marcaram os gols do Cruzeiro e Rafael Marques e Zé Roberto fizeram para o clube carioca, para o time do Botafogo. Vamos ouvir os gols. Isso. Narração da Sport TV de Cruzeiro e Botafogo. Aí o Bill recebe, levanta a cabeça, faz o cruzamento, sobe todo mundo do Botafogo. Na sequência pula ali o Argel, a batida. Gol! Do Botafogo! Zé Roberto, número 10. Aí o Alexandro protege a bola, toca na frente com o Adriano, Diego, Adriano tá valendo, bateu! Gol!
Entrou na área o Rogério Souza, costurou, cruzamento do Bill, o desvio de cabeça, Fábio! Incrível a defesa do Fábio na cabeçada do Caio. Alex, olha aí o Alex Alves tocando na área, Zé Roberto limpou, bateu de novo na rede pelo lado de fora. Marabá no lugar de Diogo. E o Diogo vai chegando, aí o Diego bateu no canto, gol! Cruzeiro! Diego! A bola voltou ali para a entrada da área. Alex Alves pro Caio, pro Alex Alves, tenta pegar na bola. Caio no canto, essa bola saiu. A bola vai chegando até o Rafael Marques, ele pega de perna direita. Gol! Outro jogo, também nesse 12 de outubro, às 4 da tarde, São Januário, Vasco 3, Figueirense 3. O jogo anulado tinha sido 2-1 para o Vasco, com o Renato Gaúcho tentando tirar o time da zona de rebaixamento e afundando ainda mais o Figueirense. Nesse jogo remarcado, o Vasco seguia uma posição acima da zona de rebaixamento e os catarinenses estavam no Z4, ou seja, seguiam brigando lá embaixo. Edmundo abriu o placar para os visitantes, Alex Dias empatou, Adriano colocou o Figueirense na frente, Fernandinho empatou, Márcio Martins fez 3-2 para o Figueirense pertinho do fim e Romário, de pênalti, garantiu o empate já nos acréscimos. Pior, Eurico Miranda foi à Justiça Desportiva, pediu um terceiro jogo. Segundo Eurico, o auxiliar, olha ele aí, Altemar Hausmann, fazia tempo que eu não lia o nosso querido Hausmann, agiu de má fé contra o Vasco, é o que disse Eurico Miranda. Abre aspas para o Eurico, se anulou um jogo porque teve algum tipo de coisa, tem que anular esse também. E aí, né, Leandro e a mim, teve um gol mal anulado do Romário, que não estava impedido, a bola saiu no gol do Figueirense, o juiz, veja só, era Carlos Eugênio Simon, e longe de mim defender o Eurico Miranda, mas se você anula um jogo porque roubou, o jogo volta e você tem dois gols, é muito ruim, né? O caos estava colocado, né? Não tinha, o campeonato estava sem credibilidade alguma, né? Nenhuma. E o Eurico Miranda sempre foi um grande melador de possibilidades no futebol brasileiro, né? Não estou falando desse caso específico, mas tudo que era possibilidade de congraçamento de times, tudo que era possibilidade de acordos, de união, ele sempre melou, ele sempre tentou, ele é o famoso... O quanto pior, melhor para ele, a impressão que dá às vezes. Falando em pior, esse time do Vasco que eu tô lendo aqui... Você vai cantar o Vasco? De longe, assim, nem de perto, é um dos melhores que eu já vi. Volpato, Wagner Diniz, bom, Fábio Braz, mal, Diego e Anderson Duó. Mal. Igor, Robson Luiz, fraco, Moraes, fraco, Abedi, bom, Alex Dias, bom e Romário. Espetacular. Entraram Fernandinho, Rodrigo Beckham e Bruno Meneghel. Você lembrava que já tinham entrado no mesmo dia Rodrigo Beckham e Bruno Meneghel? O Figueirense, Gustavo Ramon, Paulo Sérgio, Bruno Ribeiro, Bebeto Muniz, Vinícius Ferreira, Marquinhos Paraná, Michel Bastos, Rodrigo Souto e Alessandro Cambalhota e Edmundo. Entraram Márcio Martins, Fernando Moreira e Adriano. Também às 4 da tarde, no Alfredo Jaconi, volta o jogo Juventude Fluminense. Abel Braga, que quando era segundo colocado do campeonato, treinando o Fluminense, tinha perdido para o Juventude, dessa vez pegou os pontos para ele, dessa vez o Fluminense ganhou o jogo, e ganhou bem, o jogo foi 4-3 para o Fluminense, um jogo com bastante gols, um jogo que contou com a volta do Marcão, o volante que a torcida do Fluminense adora, volante que tinha passado pelo futebol do Catar. Enilson fez 2-0, o Flu empatou com 2 gols do Adriano Magrão, o Lauro fez 3-2 para o Juventude, ainda joga no Juventude o Lauro, né? E o Flu virou com Lene aos 44 e Petkovic aos 47 do segundo tempo, que eu não ia falar nada, mas o jogo anulado tinha sido 6-10. Aí tem a neblina. O jogo no inverno. Quando volta o jogo faz às 4 da tarde, já em outubro,
você favorece o Fluminense. É muito mais fácil visitar Caxias às 4 de outubro que às 6 e 10 de julho. Mas, brincadeiras à parte, o Flu ganhou os pontos, o Juventude se deu mal com essa virada no finalzinho e a gente vai chegar na grande loucura desse outubro de 2005. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Chora a guitarra, 13 de outubro de 2005 e os jogos cancelados viviam um de seus momentos mais marcantes, a indignação santista e a vitória corintiana na Vila Belmiro. No jogo original entre Santos e Corinthians, 4-2 para o Santos, que jogou muito bem. O Edilson Pereira de Carvalho apitou essa partida e tinha que beneficiar o visitante, o Corinthians. Essa é a loucura, né? O cara foi uma tarefa inglória, Você vai para roubar o Corinthians, o Santos ganha e o jogo volta. É difícil, né? É esquisito esse negócio aí. Mas vai confiar também nesse Edilson? Vai saber. Ele contou no áudio que a gente ouviu. Tinha jogo 4 horas que 3h40 os caras estavam ligando para ele. Não rouba mais para aquele lá não, mudou. É difícil. O Edilson, então, não tinha conseguido o placar que os seus chefes de quadrilha tinham pedido e ainda não deu um pênalti no Jô. O jogo remarcado tinha o Corinthians com 11 pontos à frente do Peixe. Ou seja, o Santos precisava recuperar a vitória para só assim continuar sonhando com o título, seria o bicampeonato do Santos, que era o atual campeão. A gente vai ouvir os gols do jogo anulado com J. Júnior, o jogo em que Giovani roubou a cena, o Santos venceu o jogo que foi anulado na Vila. Atacante, artilheiro, rolou na frente para o Giovani. Olha o Santos chegando bem, bola para dentro! Gol! Giovani! 22 segundos de jogo na Vila! 1-0! Olha o Tevez. Que bola pro Gustavo Neri, arrumou, tocou, salvou em cima, Roger, gol! Roger para o Corinthians, 31 do primeiro tempo. Olha o Giovani chegando, tocou para trás, Ricardinho, gol! Para o Santos, 8 minutos, que jogadaça do Giovani. Chegou no fundo, deu uma espiadinha, levantou, subiu o Rosinei, mas o Giovani é que pegou essa sobra, bateu! Gol! Golaço, 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 Giovani! 15 do segundo tempo, como ele pegou bem na bola. Santos faz 3-1 no Corinthians. Roger. Boa bola pro Jô. Dominou, limpou, tocou para dentro, Tevez, chegou Rosinei. Gol do Corinthians. Rosinei, 17 do segundo tempo na Vila Belmiro. Léo Lima de novo. Levantou para o Ricardinho, pegou mal na bola. Gol do Santos. 2 meses e meio antes da volta desse jogo, portanto, nessa partida que a gente acabou de ouvir, o Robinho estava longe da sua melhor forma, ele tinha acabado de definir
a saída dele do clube. E o Giovani foi o nome da partida, então abriu o placar logo no início, fez mais um na segunda etapa. Agora, no jogo remarcado, o Robinho já estava no Real Madrid e o time santista tinha um novo ataque. As mudanças de um jogo para outro. No Santos, Luiz Alberto e Kleber entravam na defesa, Zé Elias e Heleno no meio de campo e Cláudio Pitbull era o centroavante. Foi substituído no segundo tempo pelo Luizão. Eram novidades, jogadores tentando suprir a ausência do Robinho. O técnico também era outro, agora era Nelsinho, substituindo o Galo. No Corinthians, o treinador já era o Antônio Lopes, na vaga do Márcio Bittencourt. E agora o time não tinha mais o Sebá, tinha o Coelho na direita. Jogaram também o Wendel e Bruno Otávio, seguindo com Roger, Rosinei, Teves e Nilmar na frente, ao invés do Jô. O Jô foi quem fez a centroavância na partida anulada. E em campo, o jogo terminou de forma caótica. Santos 2, Corinthians 3. Cláudio Pitbull abriu o placar para o Santos aos 12. Betão empatou para o Corinthians aos 35. Luciano Henrique recolocou o Santos na frente. O Nilmar voltou a empatar o jogo para o Corinthians e o gol da vitória foi marcado pelo Carlos Alberto de pênalti aos 43 do segundo tempo, para deixar o clima de falta de credibilidade em todo o futebol brasileiro. O Santos que ganhou o jogo, que foi remarcado, que era para ser roubado pro Corinthians, e aí o Corinthians ganha com um gol de pênalti fora de casa aos 43 minutos. É nada! Claro que não foi nada pro nada. E aí a torcida invadiu o campo para tentar agredir o árbitro Kleber Wellington Abad. E aí toda a minha solidariedade, não ao Simon, ao Abad. O Simon lá de eu tô nem aí pro Simon. Pro Abad eu vou ter uma solidariedade. Que dureza, hein? Que dureza. Apitar esse jogo. O jogo que o teu colega de profissão foi roubar, roubou errado, roubou mal e voltou e sabucha pra você, enfim. Não deve ter sido uma jornada fácil. A torcida revoltada, o pênalti foi marcado em cima do Nilmar, teria sido cometido pelo Zé Elias e na sequência o Giovani chutou a bola para a arquibancada logo na saída de jogo, um gesto que foi interpretado e foi mesmo uma tentativa de dane-se esse jogo. A situação depois daquilo fugiu do controle e o Abad acabou encerrando a partida por falta de garantias de segurança. A arquibancada pegou fogo e até a cabine de transmissão da Sport TV foi depredada. Vamos ouvir o final do jogo, matéria do Abel Neto na TV Globo, mostrando aí o caos na Vila Belmiro no jogo remarcado. Mas como a estrela da noite está vestida de amarelo, o jogo é decidido num lance polêmico. Carlos Alberto acerta a trave de Saulo. Na sequência, Kleber Wellington Abad marca pênalti de Zé Elias em Nilmar. Eu fui deslocado mesmo, eu senti o jogador me deslocando e não foi tão pênalti como o outro que a torcida viu. Carlos Alberto cobra e faz. Corinthians 3-2. A revolta de Giovani, que chuta a bola para as arquibancadas, parece contagiar a torcida. Os santistas aplaudem ironicamente o árbitro Kleber Wellington Abad, que ainda vê o goleiro Saulo agredir Carlos Alberto. Os dois discutem, mas só o jogador do Corinthians é expulso. O pior vem depois, com vários torcedores e alguns dirigentes do Santos invadindo o gramado. Confusão total e o jogo é paralisado. Olha, eu joguei aqui 4 anos e nunca vi a torcida ter esse tipo de comportamento. Para continuar, tem que dar a garantia da integridade física dos atletas que estão em campo. Infelizmente, no momento, parece que não é possível. Nós vamos fazer de tudo para nunca mais jogar na Vila Belmiro, porque não tem cabimento fazer jogo na Vila Belmiro, um clássico. A confusão continua e Kleber Wellington Abad decide terminar a partida.
fazer o jogo de novo. A culpa é essa. A torcida, infelizmente, ela é passional, né? E ela não aceita esse tipo de coisa. Então, o culpado disso daí não é o juiz que deu o pênalti que não foi. O culpado é quem remarcou o jogo. Protestos de um lado, festa do outro. A torcida corintiana comemora, porque o time vai a 62 pontos. Agora está a 6 pontos do Goiás, segundo colocado, e muito mais perto do título brasileiro. Imagens de um Santos e Corinthians que vai entrar para a história. Infelizmente assim, de forma lamentável. O campeonato estava um caos, Leandro e a mim. No dia seguinte, olha essa, Edilson Pereira de Carvalho criticou a arbitragem do Simon no Figueirense e Vasco. Abre aspas para o Edilson. A atuação dele foi pior que a minha na partida anulada. Ou seja, o árbitro ladrão disse que no jogo valendo tinha sido pior do que quando ele foi para roubar uma bagunça, o campeonato. Dias de caos ali, de credibilidade nenhuma, né? E como assim o Edilson Pereira tá dando entrevista ainda sobre o campeonato que ele causou, né? Nada confortável também a vida dos árbitros que tiveram que apitar os jogos remarcados. Vamos aos jogos do dia 19 de outubro, passada a rodada 32 do campeonato. No final de semana, a quarta-feira reservava mais 4 jogos remarcados. O clima era o pior possível. 3 torcedores tinham morrido, né, desde domingo. Um deles era um Ponte Pretano, espancado por São Paulinos, e era dia de Ponte Preta e São Paulo em Campinas. Ou seja, o clima ali muito pesado. E o jogo foi 1-0 para Ponte, né? E o jogo teve pênalti perdido pelo Rogério, confere? Esse é aquele, né? Foi 1-0 o primeiro jogo. Que o Rogério falhou, né? E perdeu o pênalti na sequência. A volta, o jogo refeito, acabaria 2-0 para Ponte no Moisés Lucarelli. Começar por esse então, 9h50 no Moisés Lucarelli, desse 19 de outubro, Ponte 2, São Paulo 0. Mais de 100 dias depois, a Ponte Preta venceu de novo, dessa vez já sobre o time que era campeão da Libertadores da América. O São Paulo foi completo no primeiro jogo, não tinha Fabão, Júnior, Mineiro, Danilo, não tinha o time de cima, mas não adiantou nada. A Ponte Preta, que tinha Estevão Soares e agora tinha Vadão, contou com gols de Isaías e Elson, que nem jogaram a partida anulada. Com clima de violência, foram só cerca de 3.500 pessoas ao Moisés Lucarelli. A diretoria da Ponte Preta chegou a colocar 18 mil ingressos, depois distribuiu só 12 mil e muita gente que pegou a entrada gratuita acabou não indo ao estádio por medo da violência. E foram outros 2 jogos às 8h30 e um jogo também às 9h50. Passar por eles rapidinho. São Januário, 8h30, Vasco 1, Botafogo 0. O Vasco, na zona de rebaixamento, devolveu o placar de 1-0 que tinha sofrido no jogo original, aquele lá da terceira rodada, aquele primeiro jogo anulado. O gol foi do Romário aos 5. E em Caxias, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude 2, Figueirense 2. Aquele jogo que o Edmundo destruiu e não deixou o Edilson roubar para o Juventude, dessa vez foi 2-2. O Animal até marcou de pênalti, mas o Figueirense vencia por 2-0 e deixou o empate, deixou a vitória escapar, deixou o jogo terminar empatado, o gol de Tucho nos acréscimos. E o quarto jogo do dia, às 9h50, mesmo horário do Ponte Preta e São Paulo que falei há pouco, Paysandu 4, Cruzeiro 1. Cruzeiro fez um campeonato de meio de tabela, perdeu mesmo os pontos da vitória sobre o Papão ao levar uma goleada no jogo remarcado. Rafael Moura fez 2, Robigol fez mais 2, o time de Belém superou a equipe de Levir Coupe. Vamos ouvir então os gols desse Paysandu e Cruzeiro na programação da Band News e depois os gols de Ponte e São Paulo com Odinei Ribeiro na Sport TV. O Paysandu continua invencível no comando do técnico Carlos Alberto Torres. A terceira vitória seguida veio na repetição do jogo contra o Cruzeiro, que o time paraense havia perdido.
Em Belém, Paysandu e Cruzeiro, o time de Minas saiu na frente com gol de Diego. Mas os donos da casa se recuperaram no segundo tempo. Rafael Moura empatou. Robson, o Robigol, fez 2 e agora é o artilheiro isolado do Brasileirão com 21 gols. Rafael Moura fechou a goleada, 4-1. O Paysandu saiu da zona de rebaixamento. Condição legal pro Zé Carlos, tocou pro Isaías fazer. É gol! É de Isaías, é da Ponte Preta. E veja que a condição é absolutamente legal dos dois jogadores ponte-pretanos. Aí o Rogério Ceni, expectativa. Torcida da Ponte vai, tenta desconcentrar o goleiro São Paulino. Rogério, bateu Lauro. Linda defesa do goleiro da Ponte. Até o placar coincidindo. Aqui o Zé Carlos toca para o Isaías. Condição legal. Isaías finaliza. O Evandro está marcando o pênalti. Partiu para a bola Elson. Correu, bateu. É gol. É da Ponte Preta. Na Folha de São Paulo do dia 20, a notícia era de que o Santos acionaria tribunal na Suíça para revalidar o confronto original entre Santos e Corinthians, que foi anulado. O caos continuava e mais. Abriu-se a suspeita sobre o jogo Botafogo 3, Juventude 2, em junho, que não estava entre os anulados. A história era a seguinte: o Fayad, um apostador, tinha ouvido do Edilson Pereira de Carvalho que poderia apostar tranquilamente no Botafogo, porque o juiz com certeza ia proteger o time do Rio. Quem era o árbitro? Éber Roberto Lopes. Em campo, o Botafogo perdia por 2-0 até os 17 do segundo tempo, quando começou a virada num gol de falta e depois com 2 gols de pênalti, sendo que em uma das cobranças o juizão mandou voltar. Que beleza. Vamos passar rapidinho. É brincadeira, né? Não tem muito o que falar. 24 de outubro, segunda-feira, com 2 jogos remarcados, um dia depois do referendo do desarmamento. Você lembra dessa, Leandro? O não ganhou por 64% e o Brasil, o país do futuro, seguiu a favor da comercialização de armas. Em campo, era ver se o líder não somava ainda mais pontos. O Corinthians voltava a campo 8h30 no Morumbi, segunda-feira, São Paulo 1, Corinthians 1. Um mês e meio depois de ser o grande destaque do jogo, o Amoroso novamente marcou, dessa vez empatando o jogo. O Carlos Alberto abriu o placar para o Corinthians ainda no primeiro tempo e o São Paulo, que tinha vencido o jogo anulado, daqueles 3 pontos, de 3 pontos, 3 pontos viraram 1 para o Corinthians, nenhum ponto virou 1. Vamos de ficha? Vamos nessa. O São Paulo com Rogério, Fabão, Ed Carlos e Alex Bruno. Bom. Souza, Denilson. Bom. Mineiro. Ótimo. Danilo. Ótimo. Júnior. Espetacular. Amoroso. Ótimo. E Christian. Bom. Entraram Hernanes. Ótimo. Leandro Bonfim. Farsa. E Thiago Ribeiro. Regular. O técnico Paulo Autuori. Bom. Fábio Costa, Coelho, Wesley, Betão e Gustavo Neri, Wendel, Fabrício, Roger, Newton, a Bombaça e Carlos Alberto, Nilmar. Entraram Marcelo Matos, Hugo e Rony. Técnico, delegado Antônio Lopes. A gente vai ouvir o gol de Amoroso, de pênalti ao final do jogo, anulado. O 3-2 polêmico, com um pênalti cavado por Souza. Nosso amigo Gabriel Brito lembrou muito desse jogo, falou, saí do Morumbi. Aí o Gabriel, eu já não sei se é lenda ou se é lembrança, que ele é bom de memória, mas ele disse, saí do Morumbi com uma sensação esquisita. Ele saiu do jogo falando, roubaram o Corinthians. Enfim, o jogo foi anulado. Não adianta mais achar alguma coisa, que esse jogo já não valeu mais nada. 3-2 pro São Paulo, o jogo anulado, gol de Amoroso de pênalti, narra J. Júnior. Souza, vai chegando, hein? Vai chegando, caiu, ele marcou pênalti. Amoroso na bola, correu, bateu, gol! Amoroso, 3 para o São Paulo, 2 para o Corinthians. Ele vai lá abraçar o Rogério. Vai lá comemorar com o Rogério Ceni, 3
3-2 para o São Paulo. O Amoroso é o nome do clássico, né, Jota? Vai fazendo um grande jogo. Ele apimentou o clássico de uma maneira positiva, fez uma provocação ali legal, sadia, agitou os torcedores e vai fazendo uma partida sensacional, com 2 gols. 2 gols em clássico não é para qualquer um. E além do mais, perdeu aquele gol feito. Peço desculpa ao amigo e à amiga da Central 3 por colocar Maurício Noriega um pouco aqui. A gente vai tentar não repetir esse lapso. 24 de outubro, 8h30, mesmo dia, mesma hora, de São Paulo e Corinthians, no Raulino de Oliveira. Você tem saudade dos jogos? Não, mas nem um pouco. Fluminense 1, Brasiliense 1. Na primeira vez tinha sido 3-0 pro Flu, que era segundo colocado. Agora o Fluminense ocupava o 4º lugar e só empatou contra o Brasiliense, que estreava Márcio Bittencourt, ex-técnico do líder Corinthians. O André Turato marcou pros visitantes, o Marcão empatou pro Flu. Fluminense ficou no preju, tinha ganhado do Brasiliense, na remarcação só empatou. 20 e 30 de 28 de outubro, vamos de Internacional e Coritiba. O jogo que valeu ficou 3-2 para o Inter. Ele foi o 11º e último jogo remarcado e o único em que o resultado se manteve o mesmo. O Inter venceu no que foi anulado e venceu também no que foi remarcado. O Inter era, na ocasião, 11º colocado. Vinha em má fase quando bateu o Coritiba em agosto, mas 2 meses depois a vitória já tinha um outro contexto. A vitória servia para manter o time com esperanças de título, apesar da boa vantagem que o Corinthians tinha na ponta. O Fernandão abriu o placar e o Renteria fez os outros 2. Maia e Ricardinho tentaram buscar a vitória para o Coxa, mas foi em vão. Inter 3, Coritiba 2. No fim das contas, o Corinthians foi quem mais ganhou pontos com os jogos que voltaram, 4. Já o Cruzeiro perdeu 5 dos 6 pontos que tinha conquistado contra Paysandu e Botafogo. Trocou 2 vitórias por um empate. O Sveiter, protagonista da história toda, definiu. Todos saíram perdendo com o caso, mas a lei foi aplicada. Esse foi o balanço do Sveiter. Segue o campeonato, vem a rodada 35 depois de todo esse caos. Final de semana de 29 e 30 de outubro. Jogos remarcados já jogados. O Corinthians empatou com o Vasco, o Inter bateu o Paysandu e a diferença ficou em 6 pontos. Restavam ainda 7 rodadas. Ambos perderam no meio de semana, né? Corinthians e Inter. E o Flu, que venceu o Goiás, empatou em pontos com o Colorado. Na rodada 37, seguiram na mesma toada. Corinthians 7-4, Inter e Flu 6-8. Foi o domingo, inclusive, do famoso 7-1. Corinthians 7, Santos 1 no Pacaembu. E a essa altura, o Santos já caía para o 8º lugar. Um jogo que tinha, né, como foi recente o jogo remarcado na Vila Belmiro, esse jogo tinha ainda um apelo ainda maior e foi 7-1. Rodada 38 e os 2 primeiros ganharam, com o Corinthians batendo o Coritiba fora de casa e o Inter metendo 4-0 no Santos no ABC. Aí a gente pensa, rodada 38, acabou o campeonato. Não, tinham 22 times, eram 42 jogos. E na rodada 39, um alento para os gaúchos. O Corinthians perdeu para o São Caetano, o Inter venceu o Brasiliense e a distância ficou em 3 pontos. Chegava a hora do confronto direto. Pacaembu, 20 de novembro de 2005, Tevez fez 1-0 para o Corinthians, Sobis empatou para o Internacional. E se o campeonato quase não tinha polêmica, Leandro e Amin, o Tinga foi expulso, acusado de simular um pênalti diante de Fábio Costa, lance até hoje controverso, que até hoje incomoda a torcida colorada e que até hoje dá um tempero para essa rivalidade e para esse campeonato que a gente está registrando neste programa. O empate por 1-1 mantinha o Corinthians na frente para as 2 rodadas finais. A gente vai ouvir na Rádio Gaúcha Marco Antônio Pereira narrando, Vianney Carlé comentando, Silvio Benfica reportando, Kleber Grabowska no plantão de notícias, a transmissão gaúcha para esse Corinthians e Inter, e na sequência você já cola o Milton Neves chamando Eduardo Afonso para ouvir o saudoso Fernandão na saída do Pacaembu. Vamos para Corinthians e Inter, 20 de novembro de 2005.
Olha a bola do Corinthians, bola para Carlos Alberto, dominou dentro da área, bateu cruzado, tocou na zaga, vai entrando e é gol! Gol! É do Corinthians! Na jogada do Carlos Alberto, a bola passou pelo Klemer e sobrou pro Tevez empurrar a bola para a rede colorada, 37 de jogo. Estremece o Pacaembu em São Paulo. E o Corinthians faz 1-0. Não fazia por merecer, mas chega 1-0 o time do Corinthians aqui no Pacaembu, Silvio Benfica. A bola passou entre o Klemer e o poste. O problema é que o Nilmar lançou o Carlos Alberto na direita, quase na linha de fundo. Ele cruzou, aí o Klemer estava saindo, a bola bateu no Alex e enganou o Klemer. E encontrou o Tevez no meio do gol, sem ninguém para marcar. Corinthians 1-0. Olha, toda a dificuldade para o Internacional nesse gol foi o desvio da bola, que tirou completamente o Klemer da jogada e foi para onde estava entrando o Tevez, livre, sem marcação nenhuma. A um palmo a bola estava da risca da linha de fundo. 1-0 Corinthians, não estava merecendo, mas é o que está acontecendo, Kleber. 19º gol de Tevez no campeonato. O Corinthians, líder, vai a 80 pontos, abre 6 de vantagem sobre o Internacional e precisa de mais um ponto para conquistar o título. Perdigão para Fernandão, para Sobis, afasta a defesa do time do Corinthians. Tem que apertar, hein? Tem que apertar, que a defesa do Corinthians geme. A bola do jogador Tinga. Tinga para Perdigão, para Sobis, vai bater, chutou pro gol! Golaço! Gol! Internacional, Rafael Sobis, um balaço de fora da área, a bola vai no canto direito do Fábio Costa, que só assiste a bola indo para a rede do Corinthians. Está empatado o jogo do Pacaembu em São Paulo. Sobis, um golaço, um balaço, está empatado o jogo, começa outra partida a partir desse empate e o Inter está na briga, não está morto. O Campeleia diz a faixa lá na torcida do Internacional e o Inter continua vivo no jogo, continua vivo no campeonato. Sobis, o matador colorado, empata o jogo. 3 minutos do segundo tempo. No meio do inferno. Vai lá, meu caro Eduardo Afonso. Deixa eu ver por aqui. O Fernandão. Acabei sentindo a parte posterior. O Paulo Paixão disse que nada está perdido ainda. Tem 2 jogos e o Inter pode ser campeão. Não, tem 2 jogos ainda. São só 3 pontos de diferença. E a gente vai atrás do título. Isso aí, sentindo que foi prejudicado pela arbitragem no lance do pênalti? Muito, muito. Primeiro porque foi pênalti. E segundo que, mesmo se ele não desse pênalti, ele poderia ter expulsado o Tinga. Você acha que é um erro à parte ou o Corinthians tem sido beneficiado num todo no campeonato? Complicado dizer isso, mas por incrível que pareça... Por incrível que pareça, deve ter dito alguma coisa. Foi o time que na volta dos jogos mais ganhou pontos, né? Enfim. Mas o clima era péssimo, né? O clima não, é insustentável, né? Insustentável. Veio a rodada 41 e ao mesmo tempo que o Inter vencia o Palmeiras, o Corinthians ganhava da Ponte, deixando assim a rodada final com os 2 times vivos e o Corinthians 3 pontos na frente com 5 gols de saldo, quase campeão. O Inter tinha que golear no seu jogo e torcer contra o Corinthians. A gente tem esse Inter e Palmeiras, o Kleber Machado tá anunciando os rebaixados do Brasileirão e de repente sai o gol do Inter que mantém o Inter vivo para a rodada final. Vamos ver. Atlético Mineiro 3, Paysandu 2, acabou. O Atlético vai a 61 pontos, o Paysandu com 41 está infelizmente rebaixado. O único time da região norte do Campeonato Brasileiro está rebaixado para a Série B. Só faz 44 pontos. Caiu o Paysandu. Termina Atlético Mineiro 0, Vasco 0. O glorioso Atlético Mineiro, o primeiro campeão brasileiro em 71, também está na Série B. Olha a cobrança do escanteio, a cabeçada vai para fora. O Vasco vai a 53 pontos. O Atlético vai a 44, só pode chegar a 47. E está rebaixado o Atlético Mineiro. Vamos ver o gol da equipe do Corinthians. O que vem Internacional tentando o gol que não acaba o campeonato. Gol! Renteria do Internacional! Para não acabar o Campeonato Brasileiro, para ir para a última rodada, o toque do Mossoró,
Renteria ajeitou de pé esquerdo, bola pro fundo do gol. Renteria, camisa de... Chegou o domingo final. Esse gol, o time do Inter, o Muricy pega o time inteiro pela mão, leva pra arquibancada, faz toda uma graça ali, mas chegamos na última rodada, Paulo Júnior. E ambos perderam, e mesmo assim, ambos gritaram o campeão. O Corinthians levou 3-2 do Goiás no Serra Dourada, o Inter tomou 1-0 do Coritiba no Couto Pereira, mas uma liminar na madrugada de sábado para domingo, concedida pela Justiça Gaúcha, indicava que a CBF não podia entregar o troféu caso a diferença entre os times fosse de 4 pontos, exatamente o que o Corinthians conquistou em campo nos jogos remarcados. Por isso, o gol de Romerito aos 39 minutos do segundo tempo, que fez o Goiás ganhar o jogo por 3-2, causou um efeito colateral que foi o seguinte: a diretoria do Corinthians guardou as faixas de campeão, não comemorou oficialmente, no fim comemorou, mas tentou não comemorar institucionalmente o título, já que a liminar, não liberava a confirmação do campeão em caso a diferença de pontos fosse essa dos jogos remarcados. Uma bagunça. A gente vai ouvir o final do jogo na TV Globo com Galvão, Casagrande, esse final de jogo esquisito no Serra Dourada. Só porque terminou o outro jogo. Até porque acabou agora também isso aqui. Termina o jogo, termina o Campeonato Brasileiro de 2005. Rigorosamente na área esportiva, no que rege a determinação da Confederação Brasileira de Futebol. A torcida do Corinthians comemora, o Corinthians é campeão brasileiro de 2005. Comemoram os jogadores, apesar da vitória do Goiás por 3-2. 3 para o Goiás, 2 para o Corinthians, 1 para o Curitiba, 0 para o Internacional. Comemora o 4º título brasileiro, campeão de 2005. O Corinthians rigorosamente dentro da parte esportiva e dos pontos, mas a torcida queria um pouco mais. A torcida fazia muito mais festa aos 35 minutos do segundo tempo do que faz agora. Agora o torcedor começa a acordar para a realidade e os jogadores do Corinthians vão para a volta olímpica e agora sim os torcedores, ainda de forma meio tímida, começam a esboçar o grito de campeão. Agora que vai a torcida. Ainda assim, o time do Corinthians apareceu com uma camisa da Nike, a fornecedora, e os dizeres campeão brasileiro de 2005. O André Sanches, então vice de futebol, disse que não sabia quem tinha feito essa camisa. E vale lembrar que o segundo gol dos goianos, o gol do Souza, foi marcado em impedimento, ou seja, reclamação para tudo quanto é lado, para tudo quanto é gosto. No meio disso tudo, Corinthians ainda vivia um cenário de pré-eleições, um conflito na relação entre Kia Jorabichian, o grande homem do dinheiro da MSI, que permitiu, entre as contratações, por exemplo, a de Carlos Tevez, conflito entre o Kia e o Alberto Dualib. Mas na comemoração ali do título em Goiânia, o mecenas, o Kia, era só alegria. Ele estava tentando valorizar a conquista do brasileiro e não entrar muito no assunto da política interna do clube. Enquanto isso, no Paraná, outra cena que só o futebol brasileiro é capaz de produzir. O time do Inter saudou a torcida e foi ao vestiário após a derrota por 1-0. Quando confirmada a derrota do Corinthians, o elenco voltou ao gramado para festejar o suposto título. E a torcida do Coxa, revoltada com o rebaixamento, aproveitou aqueles moços de vermelho no gramado e começou a tirar pedras e outros pedaços de cadeira e arquibancada nos rivais. Na Folha de São Paulo, um artigo muito interessante do professor Flávio de Campos dizia que o campeonato refletiu o melhor e o pior do país. Por um lado, corrupção, violência, autoritarismo. Por outro, ele via coisas positivas no futebol brasileiro da época. Por exemplo, elogiava o fato do Grêmio estar na Série B como uma alternância, como uma coisa democrática. Era um gigante caindo e jogando entre os menores para depois voltar. Foi um campeonato com algumas histórias, além dessas, O São Paulo flertou com o rebaixamento, mas se ajustou e foi
um pouquinho depois do fim do campeonato, buscar o título mundial lá no Japão contra o Liverpool. O Romário, que derrubou o técnico Dário Lourenço, aprovou o Renato Gaúcho, foi artilheiro, era o dono daquele Vasco, marcou 2 vezes na rodada final contra o Paraná e superou, assim, com esses 2 gols, o Robigol. Se tornou artilheiro daquele campeonato, fez 22 contra 21 do Robigol. Foi também a primeira pena por racismo na história do futebol brasileiro. O Tinga, jogador do Inter, foi ofendido por torcedores do Juventude e conseguiu, ali o Juventude acabou tendo que cumprir pena, jogar com portões fechados. Era o começo dessa moda dos portões fechados, né? Foram 19 jogos. O campeonato teve 3,13 gols por jogo, uma ótima média. O Datafolha também verificou que a média de finalizações cresceu, a de dribles também cresceu, o número de faltas caiu, ou seja, o balanço era que apesar do caos, né, de máfia do apito, de jogo que vai e volta, tecnicamente o Brasil tinha vivido um bom campeonato brasileiro e registrar, claro, a violência. Chamou demais a atenção. No domingo final, um torcedor do Fortaleza foi morto a tiros no Rio de Janeiro, aumentando para 5 o número de assassinatos durante o campeonato. E nesse mesmo domingo final, uma nota curiosa, no domingo de Corinthians campeão, Luxemburgo foi demitido do comando do Real Madrid, venceu o Getafe por 1-0, era o jogo 45 dele no clube e, apesar da vitória, a diretoria decidiu que o trabalho não estava sendo muito bom e que o Luxa ia embora. Ufa, que campeonato caótico. Pelo menos a gente tinha o Parreira na seleção brasileira e tudo estava bem, né? Tava tudo tranquilo, né? Tava tudo tranquilo. A Copa do Mundo vinha aí e tudo mais. Campeonato caótico é pouco. Um campeonato que tentou fazer justiça, mas não alcançou a credibilidade. E um campeonato que deu ao time que tinha no papel o melhor elenco a taça no fim das contas. Mas o time do Corinthians não fugiu muito do script do futebol brasileiro, que ainda perdura até hoje. Demitiu o técnico, teve crise interna, jogador brigando com jogador, foi um time meio caótico, jogou mal em um momento da temporada também, não conseguiu fazer um campeonato muito linear e acabou ficando com essa taça. O Muricy no Internacional é até hoje muito respeitado e essa campanha é determinante para isso, né? O Inter quase campeão ali, o torcedor do Inter tem, e ninguém pode tirar isso dele, um sentimento de que foi injustiçado nas rodadas finais, e um campeonato do qual, embora o nível técnico tenha sido bom, o futebol brasileiro não sente saudades. É isso, agradecer quem mandou aí mensagens nas redes e quem segue acompanhando o meu time de botão. A gente volta com uma próxima história um pouco mais leve que essa, hein? O programa foi meio carregado, hein? Sveiter, Edilson, áudios grampeados. A gente volta com uma história mais levezinha na semana que vem. Valeu, Leandro e a mim. Valeu.